E se eu te dissesse que o que está te afastando da vida que você quer não é a falta de força nem de fé, mas o mau direcionamento da tua esperança? Já parou para pensar quantas vezes você acreditou com todas as forças e mesmo assim nada aconteceu? Quantas portas você bateu com fé e todas pareciam trancadas? Existe um motivo oculto por trás desse padrão, um código esquecido, enterrado sob séculos de distrações. E ele não está num segredo moderno, mas num eco antigo, um salmo, um número, uma chave. O Salmo 27. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo diante do caos, caminham com uma segurança quase sobrenatural? Não é arrogância, é convicção moldada por um pacto invisível. Elas não foram escolhidas, elas escolheram algo que você ainda não viu. Porque o mundo ensina que o sucesso vem da pressa, da luta, da conquista forçada. Mas o Salmo 27 quebra essa lógica como um martelo que quebra o vidro. Ele não promete atalhos, ele revela direções. E quem o entende não anda mais por vista, anda por comando. E aqui está o ponto onde a maioria se perde. Acham que fé é esperar, quando, na verdade, fé é enxergar o invisível como inevitável. O Salmo 27 não é uma prece qualquer. Ele é um mapa codificado, e cada versículo carrega mais do que consolo. Carrega uma estrutura de acesso ao impossível. Por isso, muitos leem e nada muda, porque não basta repetir palavras sagradas com a mente do mundo. É preciso decodificar com o espírito desperto. Só então o que parecia fechado se abre sem esforço. A verdadeira revolução não começa quando o mundo muda ao seu redor, mas quando você muda a forma como enxerga o mundo. E este salmo foi escrito não para acalmar os fracos, mas para armar os fortes. Ele foi feito para quem está cansado de depender da sorte e disposto a acessar o sucesso por outro caminho, o invisível, o imutável, o eterno. Mas cuidado, uma vez que você ouve essa mensagem até o fim, nada mais poderá ser como antes, porque a verdade liberta, mas antes ela confronta. Então a escolha está diante de você. Continuar vivendo como quem espera que a vida aconteça ou mergulhar neste código sagrado e acessar um tipo de força que o mundo não pode tocar. Mas atenção, pular um segundo deste vídeo é como rasgar uma página de um mapa do tesouro, e sem essa peça o caminho permanece oculto. Está pronto? Então venha, porque o que vai ser revelado aqui não é só um salmo, é a chave que abre as portas que você achava que Deus tinha trancado para sempre. Você já percebeu como às vezes parece que a vida entra em silêncio? Não é o silêncio da paz, é o silêncio da ausência. As portas não respondem, as pessoas não escutam, os sonhos começam a se calar dentro de você. E nesse lugar onde tudo parece imóvel, nasce uma pergunta que poucos têm coragem de encarar. Será que Deus me esqueceu? Mas e se eu te dissesse que não é Ele que se afastou? É você que se desviou do ponto de encontro. O Salmo 27 não é um pedido, é um retorno, um código que reposiciona a tua alma na frequência certa para que aquilo que parecia negado comece finalmente a te reconhecer. Há algo profundamente doloroso em esperar por algo que nunca vem. Você acredita, você ora, você insiste, mas o tempo passa e o que era fé começa a se desgastar em forma de dúvida. Só que o Salmo não fala de esperar de forma passiva, ele fala de uma espera com espada na mão, com os pés firmes, com o coração blindado. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. O verbo aqui não é apenas espiritual, é estratégico, porque esperar com fé é resistir ao desespero, é olhar para o nada e ainda assim agir como se tudo já estivesse ao caminho. Isso não é ingenuidade, é poder. E talvez agora você esteja sentindo algo que não sabe explicar, como se algo estivesse se movendo por dentro, como se de repente tudo começasse a fazer sentido de um jeito que te dá medo, mas também te acalma. Isso não é coincidência. É porque este salmo foi escrito para aqueles que já perderam tudo, menos a capacidade de tentar de novo. Ele não serve para quem vive no conforto. Ele é o chamado para quem sangra em silêncio e ainda assim se recusa a desistir.
O sucesso que o Salmo anuncia não é o aplauso do mundo, é a reconexão com aquilo que nenhuma crise pode roubar. Cada verso desse salmo é como uma chave cravada dentro de um cofre que você carrega no peito. E a maioria vive a vida inteira sem perceber que o segredo não está fora, está no modo como você se posiciona. O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Essa pergunta é uma ruptura, porque se a tua força depende dos outros, você viverá fraco. Mas quando você entende que sua fonte não é externa, você para de mendigar aprovação, para de correr atrás do que não te vê e começa a atrair o que carrega a mesma frequência que você. Sucesso aqui não é sobre conquista, é sobre sintonia. E agora uma pausa que não é interrupção, é reconhecimento. Se essa mensagem está mexendo com algo em você, é porque ela encontrou morada, e isso não acontece à toa. Então, se você sente que este canal está dizendo algo que ninguém mais diz, se você percebe que está diante de uma verdade que não grita, mas que transforma, inscreva-se. Deixe nos comentários o que te tocou, o que despertou, o que quebrou. Porque cada palavra que você escreve é como um selo de compromisso com a sua própria evolução. E agora, continue, porque ainda não revelamos o núcleo desse mistério. Ainda há uma parte do Salmo que o mundo ignorou, e é exatamente aí que tudo começa a mudar. Você já notou como os maiores desvios da vida começam com pequenos esquecimentos da alma? Um dia, você para de acreditar que é possível. No outro, começa a se conformar com menos do que merece, até que, sem perceber, está vivendo uma vida que não escolheu, apenas aceitou. O Salmo 27 não foi escrito para consolar quem se conformou. Ele é um grito sutil contra o adormecimento da consciência, um lembrete poderoso de que a tua essência foi feita para reinar, não para sobreviver. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Essa frase não é poesia, é estratégia de resistência, é munição espiritual para quem decidiu acordar. E talvez agora você esteja lembrando de tudo que precisou fingir que não doeu, dos nãos que engoliu em silêncio, das promessas que te fizeram e nunca cumpriram, da fé que teve e que foi usada contra você. O Salmo aqui toca nessa ferida, mas não para expor, para te devolver o comando sobre aquilo que tentaram roubar de dentro de você. Porque sucesso, quando nasce do trauma, vira compulsão. Mas sucesso, quando nasce da consciência, vira legado. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Essa busca, que o salmista revela, não é por fama, nem por status, é por permanência, por presença, por alinhamento. Você sente que está lutando demais? Que tudo o que conquista parece escorrer por entre os dedos? Então talvez o problema não seja a luta, mas a direção, porque o mundo ensina que sucesso é correr, competir, acelerar. Mas o Salmo ensina que sucesso real é permanecer no lugar certo, com a alma certa, sob a cobertura certa, para contemplar a beleza do Senhor. Isso é mais do que espiritualidade, isso é técnica invisível, é calibrar sua visão para o que é eterno e deixar que o que é passageiro perca o poder de te controlar. É enxergar com os olhos da certeza quando tudo ao redor diz que você deveria duvidar. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. O Salmo não diz que você será poupado do mal, ele diz que você será elevado acima dele. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Isso não é orgulho, isso é consciência de posição. Quem entende isso, para de pedir permissão para vencer, para de procurar aceitação onde já existe rejeição, para de tentar se encaixar onde Deus está tentando te arrancar. O sucesso aqui não é só vencer, é ser transformado em alguém que não precisa mais provar nada, porque a vitória já foi decretada antes da guerra começar. O segredo é lembrar disso no meio da batalha. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você já percebeu? Existe algo dentro de você que está se erguendo agora, uma força que não vem da mente, mas da essência. Continue, mantenha-se aqui, porque estamos apenas atravessando a superfície de algo mais profundo.
As palavras que vêm a seguir não são informações, são códigos, fragmentos de uma verdade que sempre esteve contigo, mas que só agora encontrou espaço para despertar. Então respire fundo e prepare-se para aquilo que ainda está escondido, mas não por muito tempo. Quantas vezes você tentou mudar, mas sempre parecia ser puxado de volta para o mesmo ponto? Como se existisse uma força invisível te amarrando a versões antigas de si mesmo. Você faz planos, você sonha, você até acredita por alguns dias, mas algo te sabota no meio do caminho. E você volta para o ciclo, o mesmo sempre. Mas o Salmo 27 carrega em sua estrutura um segredo que rompe esse padrão. Ele não foi feito para quem quer tentar. Ele foi escrito para quem decidiu romper definitivamente com a antiga identidade. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa não é uma frase bonita, é um corte profundo no cordão da dependência emocional que você carrega até hoje, mesmo sem perceber. Porque a verdade é que você ainda espera ser validado por quem te feriu, ainda deseja o olhar de quem te ignorou, ainda repete padrões herdados de quem te fez acreditar que amor precisa doer. Mas o Salmo diz: quando até o mais sagrado falhar, existe um lugar onde você é acolhido sem precisar se diminuir, e é nesse ponto que a virada começa. O sucesso que o mundo vende é baseado em esforço, em imagem, em performance, mas o sucesso que este salmo revela começa com rendição. Renda-se, não aos outros, mas à verdade de que você não precisa mais repetir histórias de abandono. Você pode começar uma nova linhagem, agora. E nesse instante, talvez você esteja se lembrando de tudo que fez para ser visto, de todas as máscaras que vestiu, de todos os silêncios que engoliu, das versões que interpretou para caber em espaços pequenos. O Salmo não te julga por isso. Ele te chama de volta. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda plana. Há uma vereda, um caminho, uma trilha que só aparece quando você para de tentar impressionar o mundo e começa a ouvir o sussurro do que te move por dentro. Esse caminho não grita, ele revela, e quando você o encontra, o que era confusão vira direção. Mas atenção! Há um inimigo silencioso mais perigoso do que qualquer obstáculo externo: o medo disfarçado de prudência. O Salmo toca esse ponto com precisão cirúrgica. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Muitas vezes o adversário não é alguém fora de você. É a tua própria voz interna dizendo que não é o momento, que você não está pronto, que vai dar errado. Essa voz parece protetora, mas ela te mantém onde é seguro e estéril. O verdadeiro sucesso começa quando você percebe que a fé verdadeira não é ausência de medo, é ação mesmo tremendo por dentro. E se você está aqui, lendo, sentindo, talvez com os olhos marejados ou com a garganta apertada, é porque algo está sendo quebrado agora. Alguma parede invisível está ruindo? Isso não é emocionalismo, isso é reconhecimento. A tua alma reconhece a verdade quando a escuta. E por isso eu te peço, não saia desse vídeo, não quebre essa corrente, ainda há revelações esperando por você. Frases escondidas entre os versos, lampejos de lucidez que podem mudar tua rota para sempre. Fique, porque quando tudo parece estar desmoronando, é aí que Deus começa a construir do jeito certo. Você já percebeu como o universo parece testar você nos momentos em que mais precisa de respostas? Não é coincidência, é lapidação. O Salmo 27 não te promete uma jornada fácil, ele te entrega uma estrutura interna que resiste à pressão do caos. Porque o verdadeiro sucesso não está em evitar a tempestade, mas em permanecer inteiro dentro dela. Ainda que eu andasse por um vale escuro, aqui está a essência. O verdadeiro sucesso não é o que te livra do vale, é o que te transforma enquanto você o atravessa. E se você sente que está nesse vale agora, é porque existe algo em construção dentro de você. Algo que o mundo ainda não viu, mas que o céu já reconheceu.
Quantas vezes você orou pedindo saída, quando na verdade a resposta era permanência? Quantas vezes confundiu o silêncio de Deus com rejeição, quando na verdade era Ele construindo profundidade? Porque quando tudo está quieto por fora, é sinal de que algo importante está sendo rearranjado por dentro. O Salmo diz: "O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo?" Perceba, não é uma afirmação sobre o mundo, é sobre perspectiva. Quando você muda o ponto de onde enxerga, o que era ameaça se torna degrau, o que era atraso se torna preparação, o que era ferida se transforma em alicerce. Você foi ensinado a buscar provas antes de acreditar, mas aqui o Salmo te desafia a crer antes de ver. Isso vai contra tudo o que a lógica impõe, mas é exatamente aí que mora o segredo, porque o sucesso espiritual, o verdadeiro, não responde à lógica, ele responde à convicção, aquela certeza silenciosa que nasce não daquilo que você ouve do mundo, mas daquilo que você ouve dentro de si quando tudo ao redor cala. Essa certeza não pode ser ensinada, ela precisa ser ativada. E é por isso que este vídeo existe. Ele não está apenas te ensinando, está te ativando. E nesse momento, talvez você esteja lembrando de todas as vezes que se levantou sozinho. De todos os dias em que ninguém viu tua luta. De todas as lágrimas que secaram sem testemunha. E você se pergunta, será que tudo isso valeu a pena? O Salmo responde com algo que não se explica, se sente. Eu creria que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aqui está a profecia silenciosa. Você não vai só sobreviver, você vai florescer onde foi ferido, vai brilhar onde foi rejeitado, vai vencer exatamente onde disseram que você fracassaria, não por orgulho, mas por destino. E se tudo isso está ressoando aí dentro, então faça o que muitos não fazem. Permaneça. Não fuja da profundidade. Não abandone a travessia quando a dor apertar, porque o próximo bloco deste vídeo não vai apenas te entregar mais palavras, ele vai acender um fogo que talvez você nem soubesse que ainda existia em você. E se isso está te tocando, se essa mensagem está te realinhando com quem você realmente é, lembre-se de se inscrever. Compartilhe nos comentários o que em você está se erguendo agora. Porque cada palavra escrita aqui cria uma corrente invisível entre almas que estão despertando. Juntas. Há um ponto na jornada em que o cansaço já não é mais físico, ele é espiritual. Você acorda e parece que nada tem cor. Faz o que precisa, mas sem alma. Olha para o futuro e só vê névoa. E começa a se perguntar em silêncio, será que é isso? Será que a vida é só isso? É aqui que muitos desistem, mas é também aqui que os escolhidos despertam. Porque o Salmo 27 não foi escrito para os que vivem por viver, ele é um chamado secreto para aqueles que, mesmo exaustos, sentem que algo dentro ainda pulsa, mesmo que fraco, mesmo que quase apagado. E esse pulsar é a prova de que você ainda está em construção, mesmo no deserto, mesmo no escuro. É por isso que o salmista termina com uma palavra que parece simples, mas que esconde um abismo de força. Espera. Mas essa espera não é passividade, é resistência. É como se Deus dissesse, se você suportar mais um pouco, a realidade vai se curvar à tua fé. Mas essa espera não é sobre tempo, é sobre identidade. Quem você se torna enquanto espera é o que te espera do outro lado. E aqui está o ponto mais difícil. Confiar no invisível quando tudo em você grita por evidência. Mas é justamente nesse lugar que nasce a fé inquebrável. Aquela que não depende de sinal, mas de convicção profunda. Você já parou para pensar que talvez o motivo pelo qual as coisas ainda não aconteceram é porque você ainda não está mais forte que a tua bênção? Às vezes, o que Deus prometeu não chega até que você cresça até o tamanho da promessa, porque bênçãos entregues a almas imaturas se transformam em maldição. O Salmo não te prepara apenas para receber,
Ele te prepara para sustentar, para não perder, para não se perder, porque o sucesso que vem antes do preparo é uma armadilha disfarçada de milagre, e Deus não te quer momentaneamente exaltado, Ele te quer permanentemente estabelecido. E se tudo isso está doendo agora, saiba, dor espiritual não é sinal de fracasso. É sinal de que o espírito está abrindo espaço onde o ego tentou construir controle, porque a presença divina não entra onde o medo governa. O salmo, quando lido com olhos despertos, não é uma oração, é uma revolução interior. Ele desfaz camadas de mentira, de escassez, de vitimismo, de autoabandono. Ele desenterra a tua essência. Ele não te devolve o que tiraram, ele te dá algo que ninguém pode tirar. E é por isso que, se você chegou até aqui, não é apenas por curiosidade, é porque há uma convocação sobre sua vida, e ela está se revelando agora. Então respire, sinta. Deixe as palavras encontrarem o espaço que o mundo tentou calar. Porque o último bloco desse vídeo não será apenas uma conclusão, será uma travessia, uma ativação final, uma chama que vai selar o que foi despertado aqui dentro. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Não como formalidade, mas como um ato simbólico, um passo, um compromisso silencioso com sua própria transformação. E nos comentários diga o que renasceu em você hoje, porque aquilo que é dito se manifesta, e o que é compartilhado se multiplica. Agora continue, você está a um sopro da revelação final. Há momentos em que uma palavra não é apenas ouvida, ela é absorvida. Como se atravessasse o peito em silêncio e se alojasse em um ponto onde o intelecto não alcança. E se você chegou até aqui, sabe, este não foi um vídeo comum, foi um reencontro. Não com o conteúdo, mas com uma parte esquecida de você. A parte que ainda acredita, ainda sonha, ainda resiste. O Salmo 27 não terminou, ele apenas foi destrancado, porque as palavras que hoje te tocaram não vieram de fora, elas despertaram o que já estava aí dentro, dormindo sobre o peso do mundo. Você não é mais o mesmo de quando apertou o play. Algo mudou, não com barulho, mas com presença. Uma presença que não grita, mas que firma os pés, endireita a coluna da alma e sussurra com clareza. Você foi feito para permanecer em lugares onde antes implorava para entrar. O sucesso não te espera no futuro. Ele te reconhece no instante em que você se alinha com sua essência. E talvez sem perceber, você já esteja nesse alinhamento agora. O tempo desacelerou, a dúvida silenciou, e o que resta é a certeza suave de que você está, finalmente, no caminho. Tudo que foi dito aqui não precisa ser entendido, precisa ser sentido, porque palavras são apenas a superfície. A verdadeira mensagem está no espaço entre elas, nas pausas, nos arrepios, naquele nó na garganta que apareceu sem pedir permissão. Isso é o que não se ensina, é o que se vive. E se essa experiência te atravessou, então carregue-a com respeito, porque este salmo não foi entregue para te impressionar, foi revelado para te lembrar. Lembrar que a força que você buscava no alto já habitava em silêncio dentro de você. E quando os dias escurecerem, porque eles vão escurecer, volte aqui. Não para ouvir novamente, mas para lembrar quem você é. Porque agora você tem um mata, uma senha, um código vivo dentro de ti. O Salmo 27 não é apenas uma chave para o sucesso. É o testemunho de que nenhuma força externa é maior do que a promessa que foi plantada no seu espírito. E a maior vitória é quando o mundo lá fora se curva diante da sua firmeza interior. Você não precisa correr, só precisa permanecer. E tudo o que é seu encontrará o caminho. Se esta mensagem despertou algo em você, então não guarde só para si. Escreva nos comentários o que nasceu, o que foi curado, o que ainda pulsa. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar da própria luz. Inscreva-se, não por hábito, mas por verdade, porque este canal é mais do que conteúdo.
É um espaço de reencontro com aquilo que a vida tentou apagar. E se você sentiu isso, então você já faz parte. Bem-vindo de volta a si mesmo.